Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer indicação de um livro muito importante. Este livro aqui, ó, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do escritor Mark Baker, ok? Aqui fala assim: como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar a nossa saúde emocional. Amém? Eu creio que tanto a saúde emocional como a saúde mental é muito importante. Esse Mark, ele é psicólogo americano, tá? Muito conceituado nos Estados Unidos. Ele tem clínica, ele é diretor de uma clínica, ele tem o próprio consultório e também é muito chamado para fazer palestras, né? Em universidades, em igrejas, porque além dele ser psicólogo, ele é cristão também. Então ele fala que à luz da Bíblia Sagrada, como que a gente consegue a cura para o nosso emocional, tá? E a nossa mente também. Aí aqui tem uma mensagem assim: uma visão inspiradora e sensível da importância dos ensinamentos de Cristo para o nosso crescimento e paz interior, que não entra em conflito com a descoberta da psicologia, certo? Essa frase é do professor de psicologia, o Archibald Hurt, tá? Ele fala isso daqui, que fala que os ensinamentos que o Mark ensina pra gente nesse livro, ele não entra em conflito com as descobertas da psicologia, porque Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Então, tudo que Jesus fala está na Bíblia e está na ciência. Amém? E aqui também vai dizer assim, uma pessoa falando sobre ele, né? Pela primeira vez nos últimos anos, a psicologia volta o olhar para o tesouro inestimável contido nas lições de Jesus, que nos permitem ver a vida de forma mais simples e amorosa. Examinando algumas das principais parábolas da Bíblia, à luz do pensamento psicológico contemporâneo, Mark Becker foi capaz de extrair novos significados do conhecimento científico, empregando-os em seu trabalho como terapeuta. Para mostrar como esses ensinamentos de 2000 anos podem ser aplicados hoje em nossas vidas, em cada capítulo, Baker conta a história de um paciente, indica a passagem bíblica a qual ele está relacionada e como sua compreensão os ajudou no tratamento. Olha que tremendo! Ele faz o tratamento dos pacientes, né? E conforme o problema da pessoa, o problema emocional da pessoa, né? Ele faz o tratamento, passa a mensagem bíblica, a passagem bíblica pro paciente, e ali eles vão encontrando o caminho para restauração da saúde daquele paciente, ok? Olha que tremendo. E assim, ó, este livro mostra como essa sabedoria comprovada pelo tempo pode nos ajudar a lidar com os nossos sentimentos e relacionamentos, tendo em mente o amor e a harmonia. Além disso, você vai descobrir como sobreviver ao sofrimento, encontrar a serenidade, diferenciar a culpa verdadeira da falsa, ser humilde sem ser passivo e parar de viver no passado. Olha que tremendo. Essa parte aqui, ó, parar de viver no passado tem a ver com o quê? Com depressão, que nós temos conversado sobre isso. Praticamente esse mês todo de janeiro nós temos falado sobre esse assunto, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre o estresse, né? Tudo isso envolve, porque os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, né? A nossa preocupação com o passado, com o futuro, com o dia de hoje, né? Tudo isso tem a ver, né? Que ele está falando aqui neste livro. E aqui, dentro do livro, ele fala aqui, ó. Na parte 1 do livro, ele fala como a gente entende as pessoas, ó, entendendo as pessoas, né? No capítulo 1 ele fala entendendo como as pessoas pensam. No capítulo 2, entendendo as pessoas, elas são boas ou más. No capítulo 3, entendendo o crescimento. No capítulo 4, entendendo o pecado e a psicopatologia. Capítulo 5, entendendo a religião. Capítulo 6, entendendo o vício, que é muito importante, né? Às vezes a pessoa passa por situações de vícios, né? E os vícios, ele acaba estragando
muito os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, né? Dependendo do vício, muito forte, né? E na segunda parte do livro, conhecendo a si mesmo. Aí no capítulo 7, conhecendo os seus sentimentos. No capítulo 8, conhecendo o seu inconsciente. No capítulo 9, conhecendo a verdadeira humildade. No capítulo 10, conhecendo o seu poder pessoal. No capítulo 11, conhecendo o seu verdadeiro valor. Amém? Olha que tremendo. Tem muita coisa aqui. Ele vai falando de cada parte que a gente tem que entender e compreender, né? Primeiro, conhecer as pessoas, conhecer nós mesmos, né? E conhecer as pessoas com quem nós nos relacionamos, né? Conhecer como elas pensam, conhecer e tentar diferenciar se as pessoas são boas ou más, né? Às vezes está passando por um processo. Nós somos, em Cristo, nós conseguimos ter um comportamento melhor. Mas às vezes nós temos ali situações que nós somos maus também. Às vezes nós praticamos alguns atos de maldade. Às vezes inconsciente, né? Às vezes consciente e às vezes inconsciente. Então, assim, nós não somos totalmente bons, né? Às vezes fazemos coisas desagradáveis, né? Entendendo o nosso crescimento, entendendo como que nós praticamos certas coisas que não são muito legais, o que na Bíblia chama de pecado. Nós, no dia a dia, chamamos de erro. Então, assim, como nós fazemos esse tipo de coisa, por que nós fazemos esse tipo de coisa, a psicologia explica também. Entendendo a religião, que dependendo do lugar onde você está inserido, no contexto religioso, às vezes a religião te ajuda, às vezes ela não te ajuda tanto, depende do contexto religioso, da igreja que você está, depende da direção da igreja, de como aquele ministro de Jesus, ele usa a palavra para ensinar os membros da igreja, como ele ajuda, como que ele conduz a palavra, né, os ensinamentos de Deus. Então tem tudo um contexto, né? Ele ensina aqui também sobre isso, entendendo os vícios, como que os vícios prejudicam a nossa saúde emocional e com certeza mental também. E vícios, a gente sabe que tem muitos, né? Vícios com bebidas, com cigarro, com drogas, com outras coisas, né, mais pesadas. Então, assim, são coisas assim que o psicólogo ele tem como explicar, né? Que eu tenho falado sobre isso. E aqui ele explica na segunda parte os nossos sentimentos, né? O que a gente sente, por que a gente sente tais coisas, por que os problemas acontecem em relação aos sentimentos, sobre o nosso inconsciente, porque às vezes a gente pratica muitas coisas no inconsciente, sem perceber, às vezes no automático, sem perceber que está praticando aqueles atos, aquelas situações, né? E também conhecendo a verdadeira humildade, o que é ser verdadeiramente humilde, que às vezes a gente confunde muito, né, sobre esse termo aqui. Humildade não é ser pobre, humildade é um sentimento, uma atitude, né? De você ver, é como se você vê o próximo como você se vê, você ter compaixão, você ter uma empatia com o próximo, né? Você ser humilde, você não querer se sobressair em cima de ninguém, né? Você ter empatia, conhecendo o seu poder pessoal, né? Você sabendo o que você tem ali, né? Qual o seu poder? O que poder você exerce sobre as pessoas? Que poder as pessoas exercem sobre você, né? E conhecendo o seu verdadeiro valor. Porque nós somos valorosos. Às vezes a gente fica com sentimentos de baixa autoestima e não é legal. Porque nós somos valorosos. Nós somos pessoas que somos amadas por Deus. Nós somos pessoas importantes. Às vezes a gente não sente que as pessoas nos amam, mas Deus nos ama. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama, porque foi Ele que nos criou e Ele tem amor, Ele sente amor por nós, Ele tem amor, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele tem graça para nós, Ele tem salvação, certo? Então assim, nós temos valor, porque Deus tem valor para a nossa vida. E aqui, vai dizer aqui assim na sinopse, tem muita coisa legal aqui, ó. Tem uma mensagem aqui aqui no contexto, ó, um livro que promete a reconciliação entre Jesus e Freud. Olha só que interessante. Mark Becker
busca no poder do Evangelho uma luz para iluminar os recantos mais obscuros do espírito humano. Essa frase foi dita por Philip Gulley, autor de Criando Raízes. Então, assim, outro escritor falando sobre o livro do Mark, né? Falando que esse livro promove a reconciliação entre Jesus e Freud, porque esse Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar, né? Para nos dar vida, né? E vida em abundância. E Freud foi como que eu posso falar? Descobridor, tem um outro nome. Foi ele que fez a descoberta da psicologia, né? Então, assim, Freud, ele descobriu essa ciência, né, da psicologia. Então, é o encontro dos dois, né? Encontro de Jesus com Freud, e aí juntou e esse livro saiu perfeito, né? Com tudo que nós precisamos. E aqui diz mais, assim, ó, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, faz uma abordagem original da relação entre ciência e religião, ligando os principais ensinamentos de Jesus às descobertas recentes da psicologia. Com base em sua experiência como terapeuta e no profundo reconhecimento da Bíblia, Mark, no seu profundo conhecimento da Bíblia, ok? Mark Baker demonstra porque a mensagem de Cristo é perfeitamente compatível com os princípios da psicologia. Ela contém a chave da saúde emocional, do bem-estar e do crescimento pessoal. Em uma linguagem simples e cativante, ele mostrou que, seja qual for a nossa crença religiosa ou filosofia de vida, todos podemos nos beneficiar da sabedoria daquele que, como diz o autor, foi o maior psicólogo de todos os tempos. Organizado em 16 lições concisas, este livro é uma coleção de valiosos exemplos práticos sobre como a sabedoria de Jesus pode nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano, a repensar atitudes e a praticar o perdão, a solidariedade e a lealdade, valorizando nossas vidas e nossos relacionamentos com mais amizade e amor. Olha que bênção, olha que tremendo que esse livro é um presente de Deus, porque assim, aqui a gente vai aprender a cuidar das nossas emoções, a cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, cuidar da nossa mente, da nossa alma, e vamos também aqui, repensar as nossas atitudes, para que a gente possa melhorar, para resolver os problemas do cotidiano, a gente tem que repensar nossas atitudes. A gente tem que praticar o perdão, praticar a solidariedade, praticar a lealdade, valorizar as nossas vidas, valorizar os nossos relacionamentos com amor e amizade. A gente fazendo isso, a gente já resolve o maior dos problemas. Olha, tem 2 conselhos que Jesus nos dá, que eu creio que só essas 2 mensagens já resolve, eu acho que 99% dos nossos problemas. Quiçá 100% dos nossos problemas. Pensa comigo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de todos e acima de todas as coisas. Olha só, você ama o seu Pai Celestial acima de tudo. Certo? Parou aí. E, segundo, se você ama ao seu próximo como a você mesmo, você concorda que você jamais vai fazer o mal contra alguém? Você jamais vai fazer o mal contra você mesmo? Você jamais vai se sentir mal ou vai querer o mal pro próximo? Nunca. Se você ama a Deus verdadeiramente e se você se ama, automaticamente você vai amar o próximo. E aí a gente não vai ter problema. Nem conosco mesmo, de autoestima, de baixa estima, de depreciação, de depressão, de ansiedade, de qualquer outra coisa que a gente possa ter. E muito menos a gente vai querer o mal para o próximo. Porque a gente vai amar a Deus, vai se amar e vai amar o próximo automaticamente. Amém? Então eu creio que aqui neste livro nós temos muita coisa, muito ensinamento tremendo. Eu li esse livro umas 3 vezes e é muito tremendo. Tem testemunho de muitas pessoas aqui, muitos pacientes dele, que ele conta as histórias, pessoas que tiveram problemas seríssimos e que foi tudo resolvido com conselho bíblico. As pessoas procuraram o psicólogo, olha que tremendo, elas procuraram o psicólogo e o psicólogo as ajudaram a serem curadas dos seus problemas através da palavra de Deus.
E é isso que eu venho falando aqui nos vídeos. Você está passando por alguma situação de problemas, né? Sentimentais, problemas mentais, que é essas coisas do dia a dia que a gente vai passando, que é muita coisa, depressão, ansiedade, estresse, às vezes é isolamento social, que a gente não quer ver ninguém, não quer se aproximar de ninguém, quer ficar trancado em casa, às vezes vai ter problema com dependência química, de remédios e de outras substâncias, sabe? É muita coisa para processar, né? E aí você busca em Deus a solução, né? Você lê a Bíblia, você ora, você vai numa igreja, você busca a ajuda de um amigo, de um vizinho, de um parente. Aí se a situação estiver muito grave, não se esqueça, busque a ajuda médica, vá num posto de saúde, no hospital, como eu sempre falo, busca a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, porque você precisa fazer o tratamento para estar totalmente curado. Mas nunca se esqueça, Deus é a nossa primeira opção. Deus é o nosso maior ajudador e só Ele pode nos curar. O médico, ele cuida de nós, ele nos orienta, ele passa os remédios que a gente precisa tomar, ele conversa, aconselha, mas quem realiza a cura verdadeira é Deus. Porque como Ele nos criou, Ele sabe como nos curar. Amém? Então, você pode sim ir no médico, pode, claro, e deve, né? Deve ir no médico e deve fazer o tratamento. Mas todos os dias, ore e vai pedindo a cura para Deus. Porque Ele vai te dar a vitória e você vai ser curado, você vai ser curada, nós seremos curados e teremos a bênção de Deus de nos sentirmos amados. Você é amada por Jesus. Você é amado por Jesus. Creia e confia. E toda a sua família é bênção de Deus. Amém? E esse livro você pode pesquisar, tá? Pesquisa e adquire, porque você vai ser muito, 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 muito abençoado. Amém?